Bom dia, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs que estão sempre junto comigo aí no canal, ouvindo as mensagens, vendo os vídeos. Queria compartilhar nesse dia de hoje uma mensagem que está lá no Evangelho de Mateus 4. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. E o Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho dos quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, lá na Bíblia. No Evangelho de Mateus, nesse capítulo 4, ele fala sobre Jesus ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus chega ao deserto e jejua durante 40 dias e 40 noites, e após isso diz a palavra que ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, Satanás o tenta de variadas formas. Na primeira, Satanás diz para ele: você está com fome? Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, e para que você não tenha mais fome. E Jesus rebate a ele, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No momento seguinte, Satanás diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em alguma pedra, Fala para Jesus se jogar de cima do pináculo do templo. E na verdade Jesus rebate a ele novamente com a palavra e diz para ele: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Num terceiro momento, Satanás chega e leva ele a um monte muito alto, mostra a ele todos os reinos da terra e a glória deles, e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Repara que Satanás tenta Jesus de todas as formas. Jesus mais uma vez rebate a Satanás dizendo o seguinte: só o Senhor meu Deus eu vou adorá-lo, eu vou adorar e vou dar culto. Vai de Satanás. E Satanás o deixa e os anjos vêm e servem Jesus. Eu queria chamar a atenção para duas situações dentro desse contexto. A primeira é de que Jesus, quando vai conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele acaba de sair de uma situação maravilhosa, que foi o batismo dele mesmo. João Batista batizava Jesus no Rio Jordão, e diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba, e diz para ele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você percebe que na tentação de Jesus no deserto, no momento seguinte, Satanás diz para ele: se tu és o Filho de Deus. Deus Pai acabara de dizer para ele: tu és o meu filho amado. Afirmou que ele era o filho amado, mas Satanás vem para colocar uma dúvida: se tu és o Filho de Deus verdadeiramente. Uma outra situação que eu queria chamar a atenção, mas não dentro dessas duas que eu falei, das possibilidades que eu vou citar, é que esse deserto era um deserto pedregoso. O que mais tinha lá era pedra. E Satanás diz para ele: manda que estas pedras se tornem pães. Porém, não sendo um deserto arenoso e sim pedregoso, o que mais tinha lá era pedra para ser transformada em pão e alimentar a fome natural de Jesus. Mas ele rebate com a palavra, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Outra questão que eu queria levantar dentro desse texto é a palavra de Deus. Satanás diz para ele: está escrito que aos seus anjos dará ordem para que você não tropece. Satanás conhece muito bem a palavra de Deus, mais do que eu e você. Ele era um anjo. Eu quero te lembrar que ele era um anjo que fazia parte daqueles todos os anjos celestiais da glória, quando Deus criou os céus e a terra. Mas ele faz parte desse 1/3 de anjos caídos, que caíram, mas que conhecem muito bem a palavra, mais do que eu e você. Bom, Jesus rebate Satanás todas as vezes com a palavra de Deus. Eu quero te deixar duas mensagens dessa manhã. A primeira é que você precisa ler a palavra. Se você não lê a palavra de Deus, Deus não consegue ter subsídios em você, até para uma questão de falar contigo dentro da própria palavra.
Você precisa ler, conhecer. Alguém compra um objeto, um eletroeletrônico, alguma coisa nesse sentido, e não lê o manual de instruções e por isso queima o objeto, por isso dá algum problema, porque ele não leu o manual. A Bíblia é o manual de instruções para a nossa vida. Não existe a possibilidade de nós passarmos por essa Bíblia, por essa vida, sem ler o manual de instruções. Num segundo momento, eu quero te dizer que se Satanás hoje tem tirado a tua força, tem minado a tua fé, da maneira com que ele quis fazer com Jesus, Jesus tinha acabado de ouvir da parte de Deus que ele era o Filho amado. E nesse segundo momento, Satanás diz para ele, levanta a possibilidade dele não ser. Se tu és verdadeiramente, se ele está te colocando dúvida, se ele está querendo minar as tuas forças, se ele está querendo colocar para você coisas que Deus disse que você é, fidelidade, coisas que Deus disse eu vou fazer, promessas de Deus na tua vida, que Satanás está querendo minar e dizer para você que não é bem assim, que não vai acontecer, que você não é o Filho de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, confie nas promessas do Senhor, confie naquilo que o Senhor tem para a tua vida e nas promessas que Ele fez para você, porque certamente aquilo que Deus prometeu e disse sobre você é verdade, e o que prometeu Ele vai cumprir. Eu queria deixar essas mensagens para você nessa manhã, que Deus te abençoe, e eu queria te pedir, você que tem visitado o canal e visto esses vídeos, essas mensagens, que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, para que essa palavra muitas vezes possa abençoar outras vidas. Graça e paz do Senhor Jesus para você.